Marcos capítulo 5, versículo 18 em diante. Ele era um endemoniado, legião de demônios. Esse homem não tinha um demônio, tinha uma legião de demônios. Primeiro vamos falar do início, logo do 5, para mostrar quem ele era, que tem gente começando. E chegaram à outra margem do mar, a província dos Gadarenos. E saindo ele do barco, e saiu logo ao seu encontro 2 sepulcros, um homem com um espírito imundo, o qual tinha a sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender. Sepulcro é a casa da morte. Mas a pessoa que está nas drogas, a pessoa que está no álcool, a pessoa que está na prostituição, ela está no sepulcro. Mas por que ela está? Porque ela não é dona de si mesma. Por isso ela vive no sepulcro. Por isso a pessoa vive aquele tipo de vida. Veja o pessoal do crack, né, das drogas. Eu já falei aqui várias vezes, como pastor, pessoal na evangelização, eu cheguei a conversar com alguns, tem cada caso ali, pessoal. Um dia eu conversei com um homem, ele disse, eu sou advogado. Ele disse, qual é o número da sua OAB? Ele me deu. Puxei na hora, era advogado, no meio da rua. Um outro ficava morando aqui, esse nós conseguimos já fazer com que ele voltasse para casa. Engenheiro químico, a família tem uma empresa de fertilizantes, aquela que joga, o aviãozinho passa, jogando na lavoura. Família bem sucedida, ele morando na rua, como é que pode? Sendo enxotado das calçadas, pedindo comida, entenda, qualquer trocadinho de moeda ele não vai gastar na comida, ele vai gastar onde? Nas drogas. Comida, se estiver fechada para ele, você dá um pacote de bolacha, ele não come, coitado. Eles vão embora. Um dia eu passei essa experiência, estava junto com outro pastor, ele disse, irmão, abra aí a sacola, a bolacha, dá para ele aberto. Ele olhou assim de cara feia, o rapaz, deu para o outro, na nossa frente, não fez escondido não, jogou no lixo. Porque ele podia comer, né? Mas não, coitado, porque ele é fissurado pelas drogas. Mas não é dono de si. Veja que a Bíblia está falando desse homem aqui, ele não era dono de si, por isso ele vivia assim. Porque tendo muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. Não tem jeito. A mãe faz uma comidinha gostosa para prender em casa, né? Tem gente que às vezes diz que consegue prender alguém dentro de casa pela boca. Você conhece essa história? A boa comida não adiantava. Ou com amor também não adiantava. O que aconteceu? Ele não era dono de si. E diz, porque andava sempre de dia e de noite pelos montes, pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e adorou. E clamando com grande voz, disse, que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormente. Porque ele dizia, sai deste homem, espírito imundo. Aqui que eu quero dar uma explicação forte também. E perguntou-lhe, qual é o seu nome? Ele respondeu dizendo, Legião é o meu nome, porque somos muitos. Dá para entender uma coisa aqui? Jesus expulsou e o demônio não saiu de primeira. No culto das 11 horas, nós passamos aqui uma novela da vida real. Eu estava apresentando, a senhora tinha passado a parte já para mim. E nós pegamos o caso de uma senhora, não sei se alguém assistiu em casa, o culto das 11 horas, 2 cultos atrás. E essa senhora, ela teve um problema de depressão sério, muito sério, mesmo, foi morar na rua. Tinha um filho de 3 anos, a família segurou a criança e ela foi morar na rua. Mas não morar na rua mesmo, perturbada, legal. Vamos ver como é que Deus faz algo. Na rua ela encontrou um homem que era desviado do evangelho e passaram a conviver juntos, na rua. Como marido e mulher na rua, mas não é na rua. E ele na rua falou assim, você tem que voltar para Cristo. E ele também afastado, né? Aí ele disse que pegou um copo com água, abençoou, como ele vê na televisão, e disse assim, vou abençoar o copo com água aqui para você, você vai ser liberto. Não é que a mulher ficou liberta mesmo? Começou, foi, aí foram para a igreja. Escuta aí, 8 meses manifestando o demônio. Ele dizia que ela jogava as poltronas para o alto, eu já peguei situação assim. Nessa hora o pastor desiste. Às vezes o pastor diz, isso é coisa da mente, coisa da carne da pessoa. E não trabalha, quer dizer, não expulsa como deveria expulsar. Não, Jesus pacientemente aqui trabalhou na libertação do homem. Nós temos que ter essa paciência, quer dizer, como alguém diz, essa sensibilidade de ouvir a Deus, deixar Deus lhe dirigir. Quando fala sensibilidade, parece meio místico, né? Não, é deixar Deus dar a direção. Jesus pergunta, qual é o teu nome? Aí eu pergunto, Jesus precisava de fazer essa pergunta? Não, mas Jesus perguntou por quê? Por causa dos outros.
Eu digo aqui, quando nós começamos um trabalho forte de libertação, que as pessoas começaram a ser libertas, entenda bem, e no Brasil todo, nós perguntávamos muito. Hoje tem uma lei no país, você tem que tomar muito cuidado para não ser nem, sabe, porque a pessoa pode xingar pastor de tudo quanto é nome. Todo dia falam de pastor, mas se tu falar de um guia desse, de uma entidade dessa, você tem que ter a dia de resposta. Vem entidade não sei de quê, vem ONG não sei da onde, entende? Que diz que você feriu a religião, a coisa e tal. Então, o pastor fala realmente fora do ar. No ar, não pode falar tanto. Mas o pastor, qual é o teu nome, demônio? Você já deve ter visto isso. Eu sou o demônio da cachoeira, da pedreira, do raio cupado, da laceira, onde? Né? E o pastor está amarrado, em nome de Jesus, e expulsa o demônio. Mas por que o pastor pergunta? Para mostrar às pessoas. Há muito tempo, você já ouviu também, um homem chamado Agostinho. E esse homem era um obreiro do missionário, ajudava o missionário nas reuniões, então um pastor. E esse irmão, ele tinha trabalhado no negócio de feitiçaria, era chefe em feitiçaria, e 3 amigos do passado o procuraram. Rapaz, você está deixando esse garoto? Na época o missionário tinha 29 anos de idade. Você vê que o missionário está com 74 agora. Quantos anos tem isso? Né? E ele disse, olha, eu não vou discutir com vocês, escutem, vejam o culto aqui, a reunião, depois vocês tomam a opinião de vocês. E na hora da oração manifestou o demônio e perguntou, qual é o demônio, qual é o seu nome? Eu sou da pedreira tal, que nós omitimos aqui o nome. E um olhou para o outro e disse assim, aquele lá é o fulano de tal mesmo, seu fulano. E o garoto falou, põe a mão para trás, em nome de Jesus, cai de joelhos. Ele falou, rapaz, se alguém fala com a entidade, com o guia, assim lá no terreiro, ó, e aqui o garoto está dizendo, faz isso, faz aquilo, então mostrou que o nome de Jesus tem poder. Jesus foi paciente, aqui tem que ser paciência para expulsar. Perguntou-lhe, qual é o teu nome? Legião, irmão, porque somos muitos, e rogava-lhe muito que não os enviasse para fora daquela província. E andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo, manda-nos para aqueles porcos, para que entremos nele. E Jesus logo lhe o permitiu. Não vamos entrar no mérito, porque muita gente discute sobre isso, debate teológico mesmo. Por que Jesus permitiu? Porque porco era uma carne que não se comia. Bem, não vamos entrar nessa opinião. Outro diz que mostrou que nem os demônios, nem os porcos queriam os demônios. O que os demônios fizeram aqui? Diz assim, e logo que ele permitiu, sendo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar, eram quase 2.000, e afogou-se. Então não vamos entrar porque que era não, ficar só nisso aqui. E os que apacentavam os porcos fugiram, e o anunciaram na cidade, nos campos, e saíram muitos a ver o que era aquilo que tinha acontecido. E foram ter com Jesus, e viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram. Ele era conhecido, o homem, na região. E os que aquilo tinham visto, contaram-lhes o que acontecera aos endemoniados e acerca dos porcos. Veja o que é o ser humano, irmão, sem Cristo. Ele se preocupa mais com os porcos do que com o ser humano. Eles deviam louvar a Deus que um perturbado, um homem louco, entenda bem, estava liberto, mas não. E começaram a rogar-lhe que saísse do seu território. Você ouviu uma mensagem com o missionário há muitos anos. Mas por que isso aconteceu? Todo mundo conhecia aquele homem. Sabe por quê? Quem falou o que tinha acontecido foram os porqueiros. Os porqueiros não pregam o evangelho, eles distorcem, eles mudam. Olha, cuidado, hein? Seu marido está indo na igreja, vamos fazer uma lavagem cerebral nele. Sua mulher está indo na igreja, está ficando fanática, hein? Vai dar tiro para o pastor. São os porqueiros. Então, aqui que é o nosso versículo, que eu ia começar nele e comecei lá na frente. E entrando ele no barco, rogar-lhe o que for endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse-lhe, vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. Irmão, acorda, segunda parte eu vou falar mais sobre isso, desperta, assuma o seu ministério. Qual o ministério? De testemunha do Senhor, do que Deus fez na sua vida, do que fez na vida de alguém que você sabe que Deus fez. Não se cale, porque se você não pregar para a sua família, se você não mostrar para a sua família, um homem perguntou numa das reuniões, o que é ser a carta de Cristo? É isso, ser uma testemunha. Porque ainda que não ouçam você, a sua pregação, ainda que não ouçam o seu testemunho, eles vão ver. Aqui, espera aí,
Eu sei como é que meu marido era, como minha esposa era, como meu filho. Eu sempre falo para vocês, quando esse homem chegou em casa, pensem, imaginem, quando ele chegou em casa. E olha, o doido está chegando ali. Mas o doido está diferente. E o doido foi chegando. Tudo bem, pessoal? Tudo bem, para você estar bem. O que houve? Deixa eu contar para vocês. Eu encontrei Jesus. É isso que as pessoas precisam de saber. Porque a mudança, as pessoas vão notar a mudança. Vão notar o que Deus fez, quer dizer, o que Deus operou, como Deus se manifestou. Não é só, claro, testemunho de cura, de o que for, nós temos que mostrar. Nós não podemos ficar no barco, dentro da igreja só. Temos que ser testemunhas do Senhor. Assuma o seu ministério. Você é uma testemunha do Senhor para a sua família. A família sabe quem era você e sabe quem é você agora. O Evangelho traz mudanças. O Evangelho transforma a água em vinho. A sua vida começa a ser mudada completamente. Vamos para Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. Você conhece muito esse versículo aqui, mas eu quero ler para você. Um 8. Diz assim: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis o quê? Testemunhas. Amigo, o poder de Deus vem para isso. Para você ser testemunha, é a pessoa que precisa de ajuda, deixa a pessoa à vontade, que o obreiro toma conta lá, tá bom? Quando só a mamãe leva, criança é assim mesmo, né? Que às vezes quer ficar, não quer ficar, tem que ter paciência, tá? Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis o quê? Testemunhas. É para isso que Deus manifesta o seu poder. Um homem fora curado, um homem tinha mais de 40 anos, e ele estava no templo agora cantando, saltando, louvando a Deus, todo o povo admirado, todo o povo ali feliz com o que tinha acontecido, e os religiosos invejosos mandaram prender o homem, mandaram prender os apóstolos. João e Pedro foram para lá, levados, entenda bem, na marra, até diante das autoridades. Aí diz o capítulo 4, versículo 14, olha o que diz: e vendo estar com eles o homem que fora curado, nada tinham que dizer em contrário. Nada tinham que dizer. Ô, Dinalva, vai passear um pouquinho para cá ou para lá, deixa só uma pessoa só que cuida, tá? Só uma pessoa só que cuida, né? Tá bom? Deixa só uma pessoa cuidar. Porque alguém falar, por amor do meu silício, né? Desde que uma pessoa só cuida, a irmã dá atenção, é assim mesmo. Tem que ter paciência. E vendo estar com eles, o homem que fora curado, nada tinham que dizer em contrário. É a mesma coisa. Eles não vão dizer nada ao contrário, dizerem o quê? Como você está, como você mudou, como você é uma nova criatura, como você é outro. Assuma o seu ministério de testemunha do Evangelho. Amém?